Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse mais novo episódio da nossa série sobre equações diferenciais, eu sei faz um tempo que eu não apareço falando sobre equações diferenciais, a gente vai finalmente botar em prática um pouquinho como que a gente utiliza essas equações diferenciais, né? Então, eu já expliquei para vocês, e talvez vocês já saibam, que as equações diferenciais nada mais é do que a modelização matemática de eventos reais, ok? Então pode ser fenômenos da natureza, pode ser comportamentos que a gente quer medir, beleza? E hoje é o primeiro exemplo disso, que é medir o crescimento de uma população. Então, o objetivo do vídeo de hoje é a gente propor duas equações, tá? Então, vão ser duas modelizações simplistas, beleza? Então, não são as modelizações utilizadas hoje em dia, mas são duas modelizações que vão dar uma ideia de como funciona tudo isso, beleza? Beleza, então para qualquer tipo de modelização a gente precisa ter hipóteses, né? Então a gente precisa ter um embasamento de como a gente vai trabalhar. E a primeira modelização tem que ser a mais simplista de todas, beleza? Então, minhas hipóteses são essas que eu escrevi para vocês. Então o crescimento ele é proporcional ao tamanho, tá? Então esse símbolo significa proporcionalidade. Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a população for grande, o crescimento dela vai ser maior, beleza? Então é proporcional. Temos um ambiente limitado, então quando a gente pensa em seres vivos, pouco importa se o ambiente não for ilimitado, né? Então se eles forem limitados, a gente não consegue crescer infinitamente, né? Então a gente vai falar que é ilimitado, a gente vai crescer infinitamente. A nutrição é adequada, então não temos problemas de desnutrição, que alguns vão morrer, alguns outros não. A ausência de predadores e imunidade a doenças é o mesmo princípio. As pessoas não vão morrer, eventualmente vão morrer de causas naturais, só que a gente não vai tomar isso em conta, né, para a gente ter essa primeira modelização simples. Então, eu dei aqui para vocês dois parâmetros, né? Então, P vai ser o número de indivíduos e T vai ser o tempo. Então, para a gente modelizar isso com uma equação diferencial, então uma equação diferencial a gente vai ter uma derivada, então a gente vai ter uma taxa de variação, e a gente vai utilizar a primeira hipótese. Então a gente vai dizer que o crescimento é proporcional ao tamanho da população. Beleza? Então o que a gente vai dizer, e a primeira equação diferencial que vai vir, é que a taxa de variação da nossa população P, de acordo com o tempo, né? Então isso quer dizer o quê? Que o crescimento da população de acordo com o tempo vai ser proporcional. Então a proporcionalidade quer dizer o quê? Que é igual a uma constante K vezes, então ele é proporcional ao número de indivíduos, então vai ser igual a Kp. Beleza? Então aqui temos a nossa primeira equação diferencial, né? Então equação de primeira ordem, a gente consegue resolver isso simplesmente, beleza? Então para resolver isso a gente vai passar tudo de um mesmo lado, então vai ficar dp sobre dt menos Kp igual a zero. E agora a gente resolve como a gente aprendeu nos últimos vídeos, né, que eu convido vocês a assistirem fortemente, que eu explico como resolver essas equações diferenciais, beleza? Então eu vou falar que A de t igual a menos k. Então, grande A de t então vai ser a primitiva dessa função, então vai ficar menos kt, beleza? Então a gente sabe que a solução dessa equação diferencial ela é homogênea, né, porque ela é igual a zero, então a gente não tem solução particular para pensar. Então vamos ter que P de t, ok? Então a nossa função, né, então o nosso número de indivíduos de acordo com o tempo, vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de b, tá? Normalmente eu chamo de k, só que como k a gente já utilizou aqui, então eu vou chamar de b. Então vai ficar b exponencial de menos a primitiva de a, né? Então vai ficar menos com menos, então vai ficar exponencial de kt, ok? Então temos a nossa solução aqui, tá? Então agora, obviamente, b é uma constante, então depende das condições iniciais, beleza? Então se eu vou falar que a população inicial, então a população a t igual a zero seja igual a p0, então a gente vai ter que b igual a p0, por exemplo. Bom, a gente percebe que essa equação diferencial, né, essa modelização, ela não é boa. Bom, a gente já percebeu isso, obviamente, com as nossas hipóteses, elas são muito fortes, né? E a gente vê que o resultado é que a gente tem uma exponencial, tá? Então a gente tem uma exponencial que vai crescer infinitamente, né? E a gente pensa na população terrestre que, de fato, ela cresce, 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 e a gente pode se perguntar que ela vai crescer infinitamente, mas não é verdade, ela vai saturar um momento. E é muito importante essa palavra saturação, né? Então, o que significa saturação? É que uma hora ela vai crescer e ela vai estagnar, ou seja, ela vai crescer de menos e menos rápido até o momento que ela vai tender a um certo limite. Beleza? Então a gente tem que tentar encaixar uma modelização, né? Então encaixar alguma hipótese na nossa equação diferencial, onde a gente vai conseguir ter essa saturação aqui, beleza? E os cientistas utilizaram um valor, né, uma constante que se chama capacidade de carga, M, beleza? Então, essa capacidade de carga quer dizer o quê? Então, é a capacidade hábil que o nosso ambiente vai suportar todos esses indivíduos,
beleza? Então, se obviamente a gente ultrapassar essa capacidade de carga, quer dizer que o nosso ambiente não consegue mais segurar todos esses indivíduos, então a gente vai ter o que a gente chama da saturação, beleza? Então, no nosso novo modelo, o que que a gente precisa? A gente precisa ter uma disjunção de casos, beleza? Então, a gente tem que ter que dp sobre dt é mais ou menos igual uma constante igual a kp se a população for pequena, tá? Então, se P foi pequeno, isso quer dizer o quê? Que a nossa modelização inicial, então que temos uma proporcionalidade, ela é verdade se a população for pequena, né? Então a gente pensa num vilarejo pequeno, ele vai crescer e crescer e crescer, proporcionalmente ao número da população, né? Então temos mais pessoas, então temos mais filhos, etc, etc, né? Mas se a população começar a crescer muito, a gente começa a perder essa, essa igualdade, né? Então a gente começa a chegar perto da nossa capacidade de carga. Então, quando a gente chegar perto dessa capacidade de carga, a gente vai ter então que dp sobre dt, então a nossa taxa de variação do aumento da população vai ser negativa. Então a gente quer que a população diminua se a população for maior, né, ou bem maior do que a nossa capacidade de carga m. Beleza? Então, se o nosso ambiente está sobresaturado, a nossa população vai começar a diminuir, ou seja, falando brutalmente, as pessoas vão começar a morrer ou as pessoas vão começar a ir embora. Okay? Então, a nossa população, a nossa taxa de variação vai começar a diminuir. E como é que a gente modeliza isso com uma equação diferencial? A gente modeliza com a equação logística, tá? Então, é o nome dessa equação, ela foi proposta, eu infelizmente não anotei o nome do cientista que propôs ela, tá? Então, a equação logística, ela não é muito complicada de se achar, tá? Então, a gente vai ter dp sobre dt, então a nossa taxa de variação da população, que vai ser igual a uma constante vezes a população, vezes a nossa capacidade de carga, menos a nossa população. Beleza? Então, a gente quer achar uma equação que respeita essas condições aqui. Beleza? Então, ela vai ser proporcional a uma constante vezes a população vezes a capacidade de carga menos essa população. Beleza? E eu vou chamar uma constante b que vai ser igual a essa constante c vezes m. Então, vezes a nossa capacidade de carga. Porque como a nossa capacidade de carga ainda é uma constante, então vezes uma constante ainda é uma constante. Beleza? Então, a gente vai achar que dp sobre dt vai ser igual então a B vezes P, fator de 1 menos P sobre M. Né? Então a gente fez modificações aqui na nossa equação, mas essas duas aqui são equivalentes, sabendo que B é C vezes M. Ok? E essa é a equação logística aqui. Então a gente percebe que ela vai respeitar os nossos casos, beleza? Então se P foi muito pequeno, então se P foi muito pequeno, esse termo é negligenciável, então temos que a taxa de variação ela é proporcional a uma constante vezes a nossa população, ok? Então temos a nossa primeira modelização. E se P for maior do que M, então isso daqui vira negativo, né? Porque se P for maior que M, temos 1 menos alguma coisa maior do que 1, né? Então isso daqui fica negativo. Então a gente respeitou os nossos dois casos. Então vamos resolver essa equação diferencial, beleza? Então vamos ter dp sobre dt, que é igual, né? Então eu vou distribuir isso, né? Então no caso eu vou botar tudo sobre m, né? Então eu vou juntar as frações, então vai ficar bp fator de m menos p dividido por m. Beleza? E minha ideia aqui é fazer uma separação de variáveis. Vocês veem que a gente tem uma variável p e a gente tem uma variável que depende do tempo t. Ok? Então a gente vai fazer uma separação de variáveis. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando formalmente por que, que a gente pode fazer isso e como a gente faz isso, tá? Mas aqui é um exemplo prático. Ok? Então eu vou jogar tudo que é p de um lado e tudo que depende do tempo do outro. Então a gente vai ter dp sobre, ok? Então vamos ter p fator de m menos p, que é igual a b dividido por m vezes dt. Ok? Então estamos em física, podemos fazer isso. Quer dizer, em física, estamos em matemática, mas vamos pensar fisicamente. Então temos dp sobre dt, então é uma variação de população sobre uma variação de tempo. Então a gente consegue separar os dois. Ok? Então temos dp sobre p fator de m menos p igual a b sobre m fator de dt. Ok? Então agora a gente vai fazer uma decomposição em frações parciais, tá? Então eu vou deixar aí no card em cima o vídeo onde eu explico como fazer isso, ok? Então eu quero 1 sobre p m menos p. Por que, que eu quero fazer uma decomposição em frações parciais? Porque eu vou integrar dos dois lados e para fazer uma integral dessa função aqui, a gente precisa ter uma soma, ok? Então eu quero achar isso de uma forma a sobre p mais b sobre m menos p. Ok? Então vai ficar a fator de m menos p mais bp dividido por
P fator de M menos P. Ok? Então a gente bota tudo no mesmo denominador e depois a gente vai identificar. Então agora a gente vai desenvolver, então vai ficar AM menos AP mais BP dividido por PM menos P. E isso daqui, então, eu vou fatorizar por P. Então vai ficar AM mais P, né? Então mais P fator de B menos A. Tudo sobre P, M menos P. Ok? Então temos esse termo aqui, né? Então temos essa igualdade aqui. Então a gente tem uma igualdade em frações, então a gente vai identificar, beleza? Então a gente vai ter um sistema a resolver, então a gente vai ter AM que tem que ser igual a 1, beleza? E temos B menos A vezes P, só que aqui a gente não tem nenhum P, então vai ser igual a 0. Beleza? Então a gente tem que A igual a B, então temos que A igual a 1 sobre M e B que igual a 1 sobre M. Beleza? Então o que eu demonstrei para vocês é que 1 sobre P M menos P igual a 1 sobre M fator de 1 sobre P mais 1 sobre M menos P. E assim a gente vai poder integrar mais facilmente. Então vamos integrar isso, então vai ficar 1 sobre M, que pode sair da integral. Então vai ficar integral de 1 sobre P mais 1 sobre M menos P dP. Tá? Então nossa variável é P, então a gente vai integrar por P. Beleza? Então vai ficar 1 sobre M. Fator, então pela linearidade da integral a gente separa. 1 sobre P vai ficar ln de valor absoluto de P menos ln de valor absoluto de M menos P. Ok? Então, muito importante o valor absoluto, é um M aqui, porque a gente não quer um ln negativo, né? Mais uma constante C. Beleza? Então, saindo da nossa igualdade aqui do começo, então temos isso daqui, essa igualdade aqui, a gente integra dos dois lados. Então, essa integral a gente já calculou. A gente vai integrar essa daqui. É fácil, né? Porque P sobre M é uma constante, vai sair. Integral de dt é T. Beleza? Tudo mais uma constante que a gente vai juntar. Então, a gente vai ter a igualdade 1 sobre M fator de ln de valor absoluto de P sobre M menos P. Ok? Então, isso daqui vem por propriedade do logaritmo neperiano. Beleza? Igual a B sobre M, T, mais uma constante. Então eu juntei todas as constantes em uma constante só. Então vamos continuar resolvendo isso. Então vai ficar ln de valor absoluto de P, M menos P. Então vai ser igual então, a BT mais a nossa constante. Beleza? Então vamos ter P, M menos P, que é igual a uma constante A vezes exponencial de BT. Beleza? Então eu posso fazer isso. Então, em vez de ter mais uma constante, eu vou multiplicar com uma constante. Então, nosso objetivo é achar P, tá? Então, lembrando que P aqui depende do tempo, tá? É uma função, né? Uma função da nosso número de indivíduos de acordo com o tempo. Beleza? Então, vamos isolar P. Então, vai ficar P igual a M menos P a exponencial de BT. Então, a gente vai desenvolver. Então, vai ficar M a exponencial de BT menos P a exponencial de BT. Beleza? Então, isso daqui implica que temos P fator de 1 mais a exponencial de bt igual a m a exponencial de bt. Ok? Então a gente vai isolar P dessa maneira. Então temos que P de t, então a nossa função do nosso número de indivíduos de acordo com o tempo, vai ser igual a m a exponencial de bt dividido por 1 mais a exponencial de bt. Beleza? Então temos aqui a nossa função. Então vocês vão ver, eu vou fazer o gráfico dela para vocês, vocês vão ver que ela condiz um pouquinho melhor com a realidade, tá? Obviamente é bem por cima, mas ela dá uma estimativa bem interessante. Eu só vou escrever ela com o fator de carga, tá? Dependendo de m, então lembrando que a é uma constante que a gente pode achar, então eu vou falar que p0, então o número de indivíduos no instante igual a zero igual a p0, então é a nossa população inicial. Então a gente vai achar que isso daqui é igual a m sobre 1 mais m menos nosso p0 dividido por p0, fator de exponencial de menos bt. Ok? Então isso é outra maneira de escrever a mesma equação diferencial. E essa daqui é a solução da nossa equação logística. Então, aqui a gente vê o gráfico da nossa curva, tá? Então, utilizando o melhor amigo do estudante de engenharia, que é o MATLAB, mas vocês podem utilizar Desmos, vocês podem utilizar qualquer coisa. E vocês veem que a gente atinge bem uma saturação aqui,
tá? Então, eu botei parâmetros aleatórios, tá? Então, nossa capacidade de carga eu botei que é 100, e a gente vê que quando a gente atinge a nossa capacidade de carga, a população para de crescer. Beleza? Então, a gente vê logicamente que faz um pouquinho mais sentido essa equação, mas a gente entende bem que ainda falta vários fatores e que é muito difícil modelizar uma população de verdade. Ok? Então, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê para os próximos vídeos. Até mais.